Olá, boa noite e sejam muitos bem-vindos ao nosso Testifica Cast, testificando o amor de Deus em forma de podcast. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu estava com saudades, Naya, do nosso Testifica Cast, né? Ficamos aí 2 semanas sem ir ao ar. Claro, devido aos nossos trabalhos na igreja, que foram muitos, né, nesses últimos 15, 20 dias, mas nós estamos aqui de volta em nome dos nossos queridos patrocinadores, Sebastiana Lima, a nossa Elia Mazete Decorações e também o nosso Carrara Auto Center. São as pessoas que patrocinam o nosso Testifica Cast. Daqui a pouquinho estaremos falando deles, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você que está em casa nessa noite, nos acompanhando através do nosso YouTube. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, deixa o sininho, ativa o sininho de notificações para você nos ajudar a evangelizar, a levar as boas novas do Senhor, os milagres que Deus faz na vida de cada um de nós. E hoje temos mais uma convidada especial e o testemunho de hoje vai mexer muito com a sua vida, assim como tem acontecido desde o nosso primeiro episódio, né, Nay? Ao meu lado, a Elianay Moraes. A paz do Senhor, Nay. Tudo bem? Senhor, Daniel. Deus abençoe muito a sua vida e da sua família. Amém. Viu? Se deixar, eu fico falando a noite inteira aqui. É verdade, Daniel. Então, Daniel, eu queria também agora cumprimentar a Esther, a irmã Esther, o irmão Lucas e a sua filhinha, né? A Lorena. A Lorena. Deus abençoe sua vida. Eu queria muito te agradecer por você ter aceito vir testemunhar, né, os milagres que Deus fez em sua vida. E eu garanto, eu tenho certeza que todos nós vamos ser edificados, fortalecidos e renovados com esse testemunho. Amém. Eu também gostaria, Daniel, porque hoje o Testifica, ele está em festa. Exato. Amanhã é aniversário do Gustavo, nosso diretor-geral. Deus abençoe a sua vida, Gustavo. Que você continua sempre fazendo a obra de Deus com esse amor e dedicação que você tem. Deus abençoe a sua vida, viu? Qualquer dia nós vamos mostrar o Gustavo aqui. É verdade. Tá? Eu sei ele que vamos fazer, né? Ele fica né? escondido. Amanhã estará completando 17 anos, né? Ele é uma bênção. Que Deus abençoe a vida do Gustavo. Daniel, também queria cumprimentar o telespectador que está lá nos assistindo, que você venha ser edificado com esse testemunho de hoje, renovado e fortalecido por Deus. Porque, Daniel, aqui não tem fake news, né? Não tem. Aqui é testemunho real, vindo direto do trono de Deus. Exatamente. Nós não voltamos ao passado. Vocês ficam trazendo histórias de pessoas do passado para cá. Não voltamos ao passado. Nós apenas, as pessoas apenas contam testemunho da vida delas, o que elas passaram, para edificar a sua vida, para edificar a nossa vida. Então são testemunhos reais, milagres reais que Deus operou. E é o que eu sempre falo, Deus continua operando milagres todo dia, a todo momento. De repente, nós não vemos, né? Na correria do dia a dia, de repente, Deus te livrou hoje de um acidente ou algo assim. Verdade. Deus operou um milagre na minha vida, na nossa vida. Não é verdade, Lucas e Esther? Então, todo dia Deus está nos livrando, né? E nós temos que agradecer a Deus. Verdade, Daniel. E hoje não será diferente, né? Verdade. Tá? Esther, Lucas, a Lorena, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Mas antes de nós darmos início ao nosso testemunho de hoje com a nossa querida irmã Esther, vamos aos nossos queridos patrocinadores. E agora chegou o momento de falarmos dos nossos patrocinadores, aquelas pessoas que têm abençoado o nosso Testifica Cast. Se você também quer ser um patrocinador, quer abençoar esse podcast, basta você entrar em contato com esse telefone e você estará abençoando esse Testifica Cast. Lembrando a você que toda a verba não é revertida nem para mim e nem para a Naya. É para crescimento da obra de Deus, é para o crescimento do Testifica Cast. E hoje eu quero agradecer carinhosamente a nossa pastora Sebastiana Lima, que também está patrocinando, está abençoando o nosso Testifica Cast. Deus abençoe, pastora Sebastiana Lima,
que abençoa o Testifica Cast, que acredita neste programa, que acredita no nosso podcast, que é levar até você o amor de Deus em forma de podcast. Também hoje conosco Carrara Auto Center. Carrara Auto Center. Você já percebeu que os tempos mudaram e o carro deixou de ser apenas um artigo de luxo para se tornar uma necessidade essencial em nossas vidas? Compreendemos que manter o seu automóvel em condições ideais de uso é crucial para evitar dores de cabeça no dia a dia. E é por isso que estamos aqui, para apresentar para você Carrara Auto Center, sua solução confiável para todas as necessidades de reparo do seu veículo. Carrara Auto Center é uma oficina mecânica com profissionais qualificados e experientes, prontos para atender você com toda a excelência. Carrara Auto Center garante a qualidade e eficiência em todos os serviços oferecidos, desde pequenos reparos até manutenções mais complexas. É fundamental realizar revisões periódicas em seu veículo para você evitar problemas futuros. Por isso nós estamos aqui no nosso Testifica Cast para ajudar você nesse processo. Tá bom? Basta você entrar em contato com Carrara Auto Center. Fica na rua Professor Josefa Cubas, número 215, na Vila São José. Carrara Auto Center. Não deixe que problemas mecânicos atrapalhem sua rotina. Conte com Carrara Auto Center para resolver qualquer questão relacionada ao seu veículo. O telefone é o 14 99101 5787. Vou repetir, 14 99101 5787. Precisando de mecânico com especialidade para cuidar do seu automóvel? Carrara Auto Center. Também não podemos deixar de falar de Elian Mazzetti Decorações, a sua parceira especializada em tornar momentos especiais ainda mais memoráveis. Com uma vasta experiência no ramo, Elian Mazzetti Decorações vai transformar o seu sonho em realidade, proporcionando decorações deslumbrantes para uma variedade de eventos. Seja seu casamento, aniversário, comemoração de bodas ou até mesmo uma festa corporativa para sua empresa. Estamos prontos para atender à sua necessidade com requinte e elegância incomparável. O compromisso da Elian Mazzetti é surpreender as suas expectativas cuidando de cada detalhe, com dedicação e profissionalismo, desde a seleção cuidadosa de flores, arranjos e até a disposição dos móveis e acessórios. Elian Mazzetti garante que cada evento seja único e personalizado, refletindo o seu estilo e personalidade. Deixe a Elian Mazzetti fazer parte do seu momento especial e transformar ele em uma experiência inesquecível. Elian Mazzetti Decorações, onde cada detalhe conta. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos queridos patrocinadores, Sebastiana Lima, Elian Mazzetti Decorações e o nosso Carrara Auto Center. Aqui, à minha frente, a nossa querida irmã Esther e o seu esposo Lucas, e nós hoje vamos falar do que Deus operou na vida da nossa querida irmã Esther. Quem conhece a Esther, a família, sabe do que eu estou falando, o que a nossa igreja, vivenciou nos momentos em que a Esther passou todo por esse processo de enfermidade. Esther, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Como tudo começou? A paz do Senhor, Náia, Senhor, Esther. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração, daqueles que estarão nos ouvindo. Tudo começou no dia 13 de setembro, né? Eu havia trabalhado... Que ano que foi? De 2021. Uhum. Eu havia trabalhado normal, né? E no horário do meu almoço fui para minha casa, almocei e depois do almoço eu senti uma dor muito forte. Veio uma dor abdominal, assim, muito aguda, né? E eu comecei a massagear, né? E aquela dor não passava. Aí o meu esposo, né, já falou, vamos para o médico. Aí ele
me colocou no carro e me levou para a UPA. Aí, chegando lá, eles me atenderam e, como eu sou uma pessoa bariátrica, o médico achou que pudesse ter sido uma reação, que eles chamam de dumping, né? A alimentação que eu havia, né, ingerido no meu almoço. E colocou uma medicação, né, para aliviar a dor. E assim eu fiquei, e aquela dor amenizou só, né? Mas ela não passou. E no final da tarde me mandaram embora para casa e eu fui. E assim foi a semana toda. A dor amenizava e depois voltava aquela dor forte. Foi piorando. E foi piorando. E durante essa semana inteira, daí nada que eu comia, nada que eu tomava, parava no meu estômago. Água, remédio, tudo que eles tentavam me dar via oral, ou não parava, voltava, né? E assim foi a semana toda. Aí no dia 19, né, na sexta-feira, eles me seguraram na UPA para aguardar uma vaga na Santa Casa, né? Aí eu passei a noite, né, do sábado para o domingo lá, e no domingo de manhã eles me fizeram a minha transferência para Santa Casa, né? Abriu uma vaga e me mandaram para lá. Aí foi, né, dado início aos exames, né, para saber o que estava acontecendo, né? E quando que a equipe médica concluiu que o seu caso seria cirúrgico? Então, eles fizeram vários exames, né, e não conseguia, né, saber, assim, não aparecia nada. Fizeram tomografia, outros exames e não aparecia nada, exame de sangue, não conseguia descobrir, né, o que eu tinha. Aí no dia 24, o doutor falou para mim que eles iam me mandar para uma outra cidade para fazer um outro tipo de exame para tentar, né, descobrir aquilo que estava acontecendo. A causa de, né, tudo aquilo. A causa de tudo aquilo. Aí nesse dia eu comecei a ter sangramento. Aí o doutor falou, né, para nós que ele não poderia me colocar em risco, né, que ele ia me segurar. Aí, ainda assim, mandaram fazer mais 2 tomos, né, 2 tomografias para ver se aparecia alguma coisa, mas foi em vão, não apareceu nada. Daí ele falou, olha, a gente vai ter que fazer uma laparotomia, né, que é uma cirurgia que abre para tentar ver a causa do problema, né. E foi daí marcada a cirurgia, né. Aí o Lucas, né, me acompanhou, né, ali naquele processo de preparação, né, e me acompanhou até onde podia para ir para o centro cirúrgico. Aí eu me lembro que eles me colocaram num lugar porque a sala de cirurgia ainda estava sendo finalizada, né, para minha cirurgia. E eu me lembro de ir, aí eu falei para ele, eu falei assim, olha, eu vou, mas eu volto, né? Eu vou, mas eu volto. E eu lembro de eu ir até ali. Aí, passando dali, eu já não consigo lembrar, assim, deles me levando para o centro cirúrgico, do início da cirurgia. E isso eu já não consigo, assim, na minha razão, lembrar. Sim. Esther, lembrando que nesse ano 2021, quando tudo começou, eu queria saber de vocês dois, pode ser os dois para responder. Creio eu que estava no início da pandemia, né, da Covid. Então, essa demora para conseguir uma vaga para Santa Casa deixou vocês apreensivos, porque até então o Brasil, né, o Ourinhos também estava naquela coisa, né, de muitas pessoas esperando vaga para ser internado devido à Covid. E o seu caso, você nem sabia o que era, e os médicos também. Como é que foi essa apreensão toda, Lucas? Vou perguntar para o Lucas. Até então, boa noite, né, a todos, paz do Senhor, pastor Daniel, pastor Lai, pastor Gu, feliz aniversário antecipado. A gente ficou apreensivo até certo momento, a certo ponto, porque estava assim na época da pandemia, né, teria esse risco. Até então a gente conheceu outras pessoas, colegas de perto, né, que vieram a ser internados devido a um outro problema e vieram entrar em óbito devido à Covid, pegado dentro da área hospitalar. Aí tinha esse risco também, tinha, né? Esse risco. E tanto é que quando a pessoa entrava
numa UTI, ela já não ia para uma UTI normal, vamos assim dizer. Sim. Ela ia para uma UTI chamada UTI Covid. E nessa época, eu lembro que não era feito o exame e o teste aqui em Ourinhos. Era feito para fora. Esse teste ele vinha com 7 dias. Então ela ficou 7 dias, né? A partir daí, então, esperando chegar esse resultado, esse exame, para ver que ela estava negativada da Covid, para sim ir para uma UTI, vamos dizer assim, sem estar contaminada. Então houve uma preocupação. Foi a hora que as coisas começaram a mudar de quadro, né? Eu fiz essa pergunta porque quando veio a notícia de que a Esther estava internada né, e nós pensamos, todo mundo pensava que era Covid. Verdade. Né? Covid. E até então, né, como a Esther falou, não sabia qual era o diagnóstico, né, do que havia acontecido. E você, Esther, você fez um voto ainda, enquanto ainda nem sabia que estava por vir. Sim, no momento lá que... Né, Antes de saber o que... Eu estava muito debilitada. Assim, eu fiquei... Né, porque eu passei naquela primeira semana de UPA sem conseguir me alimentar, sem conseguir tomar água, e depois praticamente mais uma semana na Santa Casa também, sem poder tomar água. Eu lembro que minha boca secava, né? Eu falo assim, às vezes a gente não dá valor, né? Num copo de água, né? Às vezes na alimentação. Mas ali eu falava, meu Deus, que vontade de tomar água. E às vezes eu não podia, às vezes eu pegava assim, dava aquela molhadinha na boca e aquela sede que parecia assim que eu estava com papel assim na minha boca. Então eu estava muito debilitada, muito mesmo. E eu falei pro Lucas, né, conversei com ele, eu falei assim, amor, eu nem sabia, né, que eu ia passar pela cirurgia e tal, que ia acontecer tudo aquilo. Eu falei para ele, amor, se Deus me tirar daqui, a hora que eu sair da Santa Casa, eu quero dar um culto em ação de graça a Deus por esse livramento, porque até ali eu não sabia que eu ainda ia sofrer um pouco mais, né? Para mim ali já era assim, eu estava sofrendo muito, né? Naquela situação eu falei, eu quero dar um culto em agradecimento ao nosso Deus. Ainda falei para ele, eu quero que você ainda faça o seu lanchinho para a gente servir, né? No final do culto para nem agradecimento, nem ação de graça. Então, nessa fase que você está contando, você já tinha sido operada? Não. Quando você falou com o Lucas sobre o voto? Antes de eu saber, né, que eu ia passar por cirurgia e que teria todas aquelas complicações. E não sabia o diagnóstico ainda, o que era? Não sabia, porque, né, os exames não aparecia nada. A tomografia, todos os exames de sangue, tudo que fizeram não mostrava. Tanto que é por isso que fez a laparotomia, né? A laparotomia abre de cima e embaixo, que é para tentar, né, descobrir onde está a causa. E como tudo ocorreu após a cirurgia? Então, aí foi feito eu vou falar até onde, né, eu tenho conhecimento. Foi feito, né, a cirurgia, eles abriram e foi constatado uma necrose. O meu intestino ele deu um nó. Nossa. Né? Eles chamam de brida. E essa brida necrosou. Era o motivo dessa dor intensa. Mas não tem nada a ver com a bariátrica. Não. Eles falam que pode ter a ver, né? A médico que diz que pode ser uma complicação, mas ela acontece também em pessoas não bariátricas. Então, não tem como ter certeza de que está relacionado, que comigo aconteceu por conta da bariátrica. E aí eles cortaram, né, essa parte necrosada, foi feito, né, a reconstrução intestinal. Até então foi tudo certinho, a cirurgia foi um sucesso. Mas eu havia tido Covid, irmão Daniel, né? Então, o senhor perguntou sobre o Covid, eu havia tido Covid 2 meses antes de eu passar por esse processo de enfermidade. Então eu já estava com a minha saúde um pouco debilitada, né? Eu ainda não tinha me recuperado, assim, 100%. A imunidade está bem... Né? Isso. Então foi uma cirurgia muito grande, né? Uma cirurgia muito, né, invasiva. E aí, a partir dali, né, depois que foi feita a cirurgia deu tudo certo. Quando eu estava aguardando para retornar da anestesia, aí que começou as complicações, né? O pulmão, a saturação caiu,
o meu pulmão ficou praticamente 70% comprometido, né, amor? Uhum. Na verdade, 30% dele, né, ficou sem. Nossa. Só funcionando. Ô Lucas, e como foi para você? A partir do momento que ela entrou na cirurgia, tudo ficou nas suas mãos. Então, né? Daniel, sim. Eu lembro que a doutora chegou e falou, Esther, a gente ia te mandar para Marília e tá marcado o seu transporte para você ir, seu esposo pode ir com você, às 1h30 da tarde. Porque já tinha se esgotado o que fazer na cidade, em modo de exame. Já tinha feito exame de contraste, exame de sangue, ultrassom, e não tinha chegado ao que era. E nesse dia ela chegou no quarto, ela falou assim, ó, Esther, esposo, a gente vai ter que fazer a cirurgia. Porque eu fiz o exame agora, eu fiz o toque e deu sangramento. A gente vai precisar operar o quanto antes, não esperar. Isso, né, igual ela mesmo descreveu, ela falou que ela estava indo, mas queria voltar. Isso me serviu como, de certa forma, como âncora, né? Porque a gente acredita em Deus. Ela teve uma afirmação que voltaria. É bom a gente deixar bem claro assim, a gente acredita em Deus, a gente vê que Deus existe a todo momento, eu tenho uma vida antes também de casar, que eu já sou prova viva disso, do que Deus faz. Então eu tenho uma certa fé fundada, sabendo o que Deus faz. E não é dos outros falar, mas de vivenciar mesmo, sabe? De vivenciar mesmo. Nós ficamos preocupados, a gente não fala entrar em desespero, mas a gente se abate um pouco, porque isso é do homem, né? Sim. É do homem, é do ser humano. Mas a fé que a gente tem, né, nos dá muita força. Sim, né? E até foi daí que é onde que veio essa força pra gente, de quando o médico veio e falou que ela foi na sexta-feira, né? Passou e eu tava esperando uma ligação da Santa Casa. Né? Olha, esposo, vem que a sua esposa... Até então, né, horas antes, era ali por umas 4 horas da tarde, eu queria saber da Esther. Até então, liguei na Santa Casa, olha, tá esperando acordar da sedação. E vai para casa, né? Além de tudo, eu sou diabético, vai para casa, se alimenta, que você vai precisar de estar bem com a sua esposa. 9 horas da noite, o nosso pastor Rosenildo, ele estava num aniversário de um outro obreiro, de um outro pastor numa outra congregação, e veio a notícia que a Santa Casa precisava falar comigo. Aí eu liguei pro pastor, né? Falei com o pastor e tal. Assim, não, Lucas, vai lá sem medo, qualquer coisa a gente tá aqui. Aí eu tava na casa dos meus pais, minha filha tava comigo, eu peguei e fui lá e eu entrei na sala do centro cirúrgico, na pré-sala ali. E lá veio uma moça, tal, até ela é evangélica, ela veio conversar com a gente, falou assim, olha, você é esposa da Esther, né? Falei, sou sim, seu nome é Lucas. Ela me conhecia, não me lembrava dela. Falou, sou sim. Minha mãe estava comigo. Olha, sua esposa está esperando normalizar a anestesia. Assim que passar a anestesia, né? Tal, mas o médico vai vir te dar maiores detalhes. De uns 40 minutos, o médico veio. O médico veio e falou assim, tudo bem, Lucas? Tudo bem, seu esposo, né? Isso, seu esposo. A senhora é a sogra? Isso. Vou ser bem claro, bem reto, bem direto. A Esther, a gente estava aguardando a normalizar, né, da anestesia, porém a saturação começou a cair e a gente achou por bem de fazer intubação. Por quê? Uma mulher bariátrica, como um paciente bariátrico em si, sim. ela já entra no hospital tido como um quadro anêmico. Toda pessoa que entra no hospital, ela já tem esse quadro, um quadro anêmico. Por quê? O organismo já não absorve mais as proteínas, né? Então foi aonde que ele falou que achou por bem, o maior dela, né, de intubar, e aí foi. E essa palavra, nessa época, quando se falava em entubar, assustava bastante. Muito, demais. Até porque a gente vem da área de saúde, né? Hoje a gente trabalha
E a gente se ouvia falar muito, né? Muito de intubação e coisas que hoje era mais leigo, né? Hoje, de tanto que se ouviu intubação, as pessoas acabam tendo uma maior noção, né, do que se trata. Sim. Mas é algo bem complexo, bem... E assim como aconteceu com as outras, os outros testemunhos, vou citar aqui da Carol, né, que esteve aqui também, de outras pessoas, houve-se uma campanha muito grande na igreja, né? Na congregação que vocês estão hoje, que é Vila Odilon, também da sede, aquela corrente de oração em frente à Santa Casa, da família, amigos, irmãos, né? E quanto tempo a Esther ficou entubada, em coma? Então, entubada, ela ficou 14 dias. Eu queria até abrir um parênteses. Vai chegar aos nossos irmãos, e eu quero agradecer. Desculpa se eu chorar, tá? Confesso a mim, é difícil. A gente vê que, na verdade, se eu falar assim, Daniel, vamos fazer um churrasco, é muito fácil, sabe? Verdade. É muito fácil, mas os amigos, os irmãos, é nessa hora, na hora de aflição, na hora de angústia. Verdade. Porque dar um tapinha nas costas quando tudo está bem é muito fácil. Mas na hora da angústia, na hora de ver o sofrimento, com a filha, nossa, o que foi a filha, o que... Isso mexeu comigo. Demais. Sabe? Então, e em torno da igreja, no campo num todo, vinha, orava. A sede orou bastante, pedia quase todo Esther, culto, né? Pedia oração. A Esther ela passou pelos 4 cantos da Santa Casa ali, né? As 4 ruas a gente fez primeiro no pronto-socorro, que agora não é mais CTI, é o pronto-socorro, né? Depois a ala de internação, depois a UTI Covid e lá em cima a UTI, né? Então, a gente orou e dos 4 cantos que passava, orava, Deus abençoe, glória a Deus, do pessoal que passava por ali. E fora os demais, né? Dos irmãos que acompanharam. Né? A Lorena estava com qual idade quando aconteceu em 2021? 6 anos, né? Então, eu lembro que ela era bem pequenininha e isso comovia muito o nosso coração, porque eu falava, meu Deus, a Lorena precisa da mãe dela. Mesmo que o pai está fazendo de tudo, mas, né, tem que ter a mãe ali. Então, a gente orava muito para você voltar a cuidar da sua filhinha. 14 dias. 14 dias. E sobre a oração, né, irmão Daniel, que o irmão falou que a igreja, né, esteve orando. Nesse período de intubação, eu também adquiri uma bactéria. E que tomou uma proporção grande, assim, muito rápido. Generalizou, assim. E quando foi um dos momentos que a equipe médica chamou, né, minha família, para falar que, assim, que eles estavam lutando, mas que, assim, a situação estava fugindo do controle, né, assim, humanamente falando. E a igreja, eles estavam estudando ainda um antibiótico, né, que pudesse administrar para combater aquela bactéria. E teve um dia, né, que eles chamaram e a igreja, que já estava orando, intensificou mais a oração e essa parte normalizou, para a glória de Deus, sem mesmo eles ter entrado com uma medicação nessa área. Então, a gente sabe que foi a mão de Deus. Agora, Esther, depois que você acordou do coma, você tinha consciência de tudo o que estava acontecendo? Não. Quando eu acordei, na verdade, eu achei que eu tinha acabado de sair da cirurgia. Eu achei, assim, que eu estava com o meu corpo sem conseguir me mexer por conta da anestesia e que era questão de horas e tudo ia voltar ao normal, né? Porque eu fiquei com o meu corpo todo debilitado. Eu não mexia as pernas. E eu achava que aquilo era por conta da cirurgia. Porque eu já havia passado por cirurgias antes, né? E eu achava que seria a mesma coisa, né? E então, ali, naquele momento, eu achei que eu estava, né, acordando da cirurgia, né?
Durante o período, Esther, que você esteve de coma, você viveu experiências que depois te trouxe a certeza que Deus estava cuidando de tudo? Sim. Eu falo assim, que as pessoas costumam dar um nome de alucinação, né? Uhum. Mas hoje eu chamo de cuidados de Deus, né? Para eu me manter viva. Eu acho que Ele permitiu eu viver tudo aquilo, porque eu estava ali, Naya, mas eu saía de dentro do hospital, numa ambulância, assim, eu falo contando, parece loucura, né? Mas eu saía do hospital, eu ia para minha casa, eu fazia as coisas que eu mais gostava. Eu fazia meus pães, meu bolo, eu cuidava das minhas coisas. Você sempre gostou, né? De ser... E no momento que eu saía, eu via as pessoas orando em volta da Santa Casa. Deus te mostrou tudo Mostrou. isso? Você indo na sua casa... Sim. Eu via as pessoas orando. Aí eu falava assim para quem estava me levando: olha lá, a igreja está orando por mim. Meus pastores estão orando por mim. Olha, a igreja está orando. E eu ouvia eles cantando. Às vezes eu falava, conversava assim, né? Ali na minha cabeça eu conversava e falava assim: tá ouvindo os louvores? É a igreja que está ali fora, orando por mim. Eu ia na igreja, eu ia na minha congregação da Vila Odilon, eu participava dos cultos, eu ouvia a palavra, eu ia na sede, eu ouvia a orquestra tocar, eu ouvia o vocal cantar. Então, eu acredito assim que Deus permitiu assim eu viver tudo aquilo para que eu tivesse certeza, né, de que Ele estava ali comigo, para mim me sentir viva, né, fazendo tudo aquilo que eu gostava. E teve uma ocasião que eu estava me sentindo muito mal mesmo. Eu sentia fortes dores. E eu estava naquela angústia, aquele sofrimento, e eu lembro que entrou uma moça, né, no quarto. E ela entrou sorrindo já para mim e me cumprimentou. Daí ela falou assim: como que você está? Aí eu respondi para ela: não estou nada bem. Hoje eu não estou bem. Aí ela colocou o braço dela assim debaixo da minha cabeça, me puxou, me colocou no peito dela assim e cantou: descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a sua vitória, basta apenas descansar. Aí ela me deixou e simplesmente saiu. Você lembra quem é? Não, eu lembro que ela estava de roupa branca. Depois, quando eu recebi alta, só para vocês entenderem essa parte. Quando eu recebi alta, que eu fui no primeiro culto, após a minha alta, eu ainda não estava sendo carregada, não conseguia andar sozinha. Aí eu falei: mas eu quero adorar o meu Deus, que eu sempre, né, minha vida, eu amo louvar a Deus. Aí, sentadinho ali no banco, sempre consegui nem ir lá na frente. Eles me deram um microfone ali onde eu estava e eu louvei a Deus. Em gratidão por poder estar ali, na casa dele de novo, né? No lugar onde eu adoro o nome dele. Aí terminou o culto, aí veio uma jovem adolescente, a Letícia, filha dos nossos saudosos irmãos, né? O irmão Carlinhos e a irmã Andréia. Aí ela falou assim para mim que teve um dia que o pastor pediu oração na igreja, que os médicos haviam, né, me desenganado. E ela falou que lembrou, né, da Lorena e de tudo que ela havia passado. Ela se colocou no lugar da Lorena. E daí disse que ela chegou em casa e ela orou, ela falou: Senhor, não permita que a Lorena passe por tudo aquilo que eu passei. Ela precisa da mãe dela. Eu sei o quanto é difícil não ter a mãe. Cura a mãe dela, Senhor. Cura. E disse que orou por mim. Aí disse que ela viu um anjo entrando no quarto onde eu estava. Aí disse que esse anjo abriu as asas sobre o leito que eu estava. Aí disse que falou assim para ela: eu estou curando ela. E você ainda vai ver ela louvando de novo na minha casa. Glória a Deus. Aí no momento que ela me viu ali,
Ela chorou muito, né? Se emocionou, e no final do culto ela já veio correndo me abraçar e contar. Então eu pude ter a certeza de que naquele dia essa moça que entrou era o Senhor me visitando. Deus envia o anjo para cuidar da gente. É que eu falei no início. Deus envia, né? Tivemos um testemunho aqui semana do Valdir, 15 dias atrás. O Emanuel visitou o quarto da Bia, né? Quem é Emanuel? Deus conosco. Deu entrada na Santa Casa, no hospital. Assinou o livro. Emanuel entrou, saiu, né? E Deus enviou um anjo no dia que você mais precisava. Como você está? Há uma pergunta que fez. Como você está? Não estou bem. Deus acalentou. É um testemunho que realmente, né, Náia? Vale a pena, vale né? a pena. Você falar de um testemunho desse, porque o nome de Jesus tem que ser exaltado, né? Tem. Porque ele é o autor da nossa fé. E se não fosse ele, que seria de nós, né? Sim. Então, pessoas vale a têm pena. que saber que Deus existe, Deus ainda opera milagres. Sim. Deus é o Deus de ontem, hoje, eternamente. Não dá para sobreviver sem ele, né? Não a partir da hora que você acorda. E a parte que você falou, que eu fiquei mais... Não é chocado, a gente fica assim... mesmo com os anos de crente, eu sou crente desde do berço, que Deus te permitiu fazer tudo que você fazia, mesmo no leito. E quando eu acordei, irmão, ele foi me visitar, né? No dia que eu acordei, ele e o meu sobrinho. Aí eles chegaram lá, né? Tudo bem? Eu falei, tudo bem, né? Assim, né? Com toda a minha limitação, né? Falava assim, fraquinha ainda. E ele falou para mim assim, a gente estava vindo aqui todos os dias orar por você. Aí eu falei assim, eu sei, eu ouvia. Aí eles olharam um para o outro assim, como assim, né? Ela sabe, ela ouvia, se ela estava em coma. Então. Mas é porque Deus permitiu. Agora, quando você saiu da UTI, foi para o quarto, você recebeu a visita médica. O que eles falaram para você? Então, quando eu fui para o quarto, teve um dia que a equipe cirúrgica, né? Que havia feito a minha cirurgia, se reuniu, né, em volta. Até estava junto com a irmã Cássia, que na época trabalhava, né, Sim. lá na Santa Casa também. Daí ela entrou e falou para mim, Esther, a equipe quer falar com você agora. Aí você presta bastante atenção no que eles vão te dizer. Aí eu falei, tudo bem. Aí uma das doutoras, que eu não lembro o nome dela, falou para mim, né, falou assim, me cumprimentou e falou assim, Esther, o que aconteceu com você foi, né, falou todo o processo, o dia que você entrou, tal, a gente fez a sua cirurgia, você estava com isso, né, você estava com uma brilha, estava necrosada, e ela falou todas as complicações que teve. Foi eu que te recebi no posto de socorro. Aí ela falou assim, e por várias vezes, por mais que a gente estava lutando e fazendo de tudo, né, cuidando de você muito bem, por várias vezes nós achamos que ia te perder. Não foi uma e não foi duas vezes. Várias vezes nós achamos que você não ia resistir. Ela falou assim, e hoje eu estou aqui para falar para você que nós estamos diante de um milagre. Ela falou, você, Esther, é um milagre. Aí eu glorifiquei a Deus e glorifico a Deus, porque a mesma equipe que chamou minha família para falar que não tinha jeito, né, ali também exaltou o nome, né, do nosso Deus, reconhecendo, né, o que Ele havia feito na minha vida, o milagre que Ele havia feito na minha vida. Esse é um ponto que, da mesma forma que vem pessoas para te encorajar, vem também para te desestruturar às vezes. Igual ela operou na sexta-feira, no sábado não tinha nenhuma notícia, passei a madrugada acordado, esperando uma notícia. 9 horas no sábado, fui na Santa Casa querer falar com a equipe médica, porque eles não estavam me atendendo por telefone. E eu entrei e falou que o médico ia falar comigo, explicar o que estava acontecendo. E chamaram eu numa sala, fui na salinha, me levaram até a sala, cheguei na sala, aonde que pegou e falou assim, você é a esposa da Esther? Eu falei, sou sim. E o que está acontecendo? Não, doutor, eu estou esperando a resposta, né? Uma notícia. Era para mim esperar a anestesia da minha esposa passar e até agora nada. Eu sei que teve uma complicação, mas até agora não foi me passado mais nada. Eu falei assim, eu vou ser bem claro e direto para você.
Ele é forte até um certo ponto ríspido, mas é Ríspido. uma linha do médico, né? De ser direto. Eu vou ser bem claro e sincero para você. O quadro da sua esposa não é feio, não é ruim. É horrível. Se você crê no milagre... Essas foram as palavras dele. Se você crê no milagre, agora é a hora. E era bem estreito. A sala onde a gente estava ali, bem estreito. E ali eu perdi o sentido. Eu levantei e eu queria sair dali. Daniel. Queria sair dali. Coloquei a mão na cadeira, levantei. E do que eu levantei, escureceu tudo. Eu fui com a mão na parede. Provavelmente a glicemia deve ter caído devido ao nervoso. E eu lembro dele vir me acudir, tá tudo bem com o senhor? Eu falei, tá tudo bem. E saí abrindo as portas. Cheguei lá no carro com aquela bola no pescoço. E foi a hora que eu comecei a falar com Deus. Eu falei com Deus e é algo que toda vez que a gente toca nesse assunto, eu gosto de salientar isso, porque foi uma oração muito dura com Deus. Muito dura. E jamais eu fazia de novo. Jamais. Por quê? Eu pegava o volante do carro, um sol que tava, eu estralava o volante na minha mão e falava com Deus, por quê? Minha esposa, ela te louva. A gente está na sua igreja. Minha filha, ela te louva. Eu te adoro. Eu estou em prol do seu nome. E por que isso está acontecendo comigo? Por que o senhor está permitindo isso? Eu não permito. Por que o senhor está permitindo? Eu não aceito. Eu quero a mudança. Escutar de uma pessoa dessa, esbravejei através do que eu tinha ouvido do médico. Porque até então eu era uma pessoa descrente. Eu sabia e sei do que ele é capaz de fazer. Das coisas que ele fez comigo, das maravilhas que ele fez comigo. E por que está permitindo a Esther até esse ponto estar passando o que estava passando. Então eu fui muito claro, muito forte, enérgico com ele. E aquilo, de certa forma, me acalentou. Passado tempos atrás, adiante, aliás, eu tive que orar, agradecer. Eu tive que parar para agradecer, porque minha esposa estava comigo, né? Depois de tudo passado. Mas foi um momento de desespero. Você, sim, né? Mas na hora do desespero, você falou daquele jeito com Deus. Nesse ponto é o que vem. Todas as palavras que eu falei para ele, eu lembro. Todas as palavras, passaram 33 dias. Eu lembro de cada palavra. E me dói. Foi como se eu tivesse descrito do que ele iria fazer, do que ele poderia fazer, sabe? Foi como se tivesse tirado... É como se ele pudesse, mas não quisesse, sabe? Mas, de repente, Lucas, Deus quer ouvir a nossa oração. Sim. Deus, de repente, Ele quer ouvir o nosso clamor, né? Nem que seja um clamor assim mais esbravejado, um clamor, é um clamor. Deus não ficou bravo com você, Deus não. Sim. Deus quer a nossa oração, Deus quer a nossa atitude, né? Então, creia você que Deus não ficou bravo. Não, que isso? Me colocou na parede? Não, né? Você falou, Deus, eu estou aqui. Deus, sim, né? Eu não aceito. Mas mesmo que seja a vontade de Deus, agora, se fosse a vontade de Deus fazer aquilo, pode ter certeza, o Lucas, que antes de você entrar na sala do médico e o médico falar aquilo para você, Deus já ia acalentar o seu coração. Se fosse no caso de levar a Esther. Sim. Mas não era. Então ele permitiu isso. Até a gente ora e a gente pede, né? Deus, faça de mim o teu instrumento, né? O teu vaso. É como eu falei uma vez, né? Do louvor um vaso novo. E né? todas essas coisas mostraram no decorrer da trajetória, a todo momento, Deus no controle. Vidas foram libertas, né, bem? Houve cura.
O pessoal ia na porta do quarto, quando eu ia trocar de turno, às vezes, depois da intubação, você é o pastor que está orando lá fora? Não, não sou o pastor. Eu sou esposo da Esther, minha esposa está aqui, mas o meu pastor, na nossa igreja, ela tem vindo fazer oração. Será que pode orar pelo meu esposo? Será que pode orar pelo meu pai? Olha, eu estou com meu filho ali assim. Você pode orar, sabe? Então, de certa forma, o nome de Deus ali, né, foi pregado. É que a nossa querida Elianai sempre fala, né? Deus tem a sua forma de agir que a gente não entende, né? O processo de Deus para salvar vidas, para salvar almas, é totalmente diferente daquilo que a gente acha que deve ser, né? De repente, uma doença em alguém da família foi beneficiado por tudo isso. Precisou de alguém passar por todo esse processo, né? Para alguém ter o alcance de Deus. Agora, em relação a você e a sua saúde, como ficou nesse tempo? Porque você é diabético. Eu emagreci. Cheguei a perder 7 quilos. E é um detalhe, assim, por uma outra ocasião. De todas as vezes que eu nasci num berço evangélico, meu pai obreiro, minha mãe professora de escola dominical, dirigente dos jovens, dirigente de jubilação por longo tempo. Nasci num berço evangélico, pela honra e glória de Deus. E de todo esse trajeto que ocorreu, eu pude perceber que foi como se tivesse colocado uma pausa. Não houve obstáculo, não mexeu, sabe? Às vezes que poderiam, até minha cunhada, às vezes fala, vem pra cá, vem almoçar, né? Ela não conseguia comer. Às vezes brigava comigo, você tem que comer, sua glicemia, e não conseguia comer. Até nisso, Deus, eu acredito no cuidado de Deus, porque ele, no período que ele ficou, até a Ruth comenta muito, né? Ela fala, Esther, ele ficava sem comer. E ele, se ele não ficar conseguia. Sem comer, a glicose dele cai. Ele não pode ficar longos períodos sem se alimentar. E ele aguentou firme. Ele ficou o tempo todo lá comigo. Deus estava cuidando. E foi todo momento. E foi como se fosse, na verdade, um robô, sabe? Eu ficava meio assim, sem saber. Agradeço muito ao meu sobrinho, né, Leandro, que para todo milagre, aquele que Deus coloca ali, né, para fazer aquela intermediação, para te ajudar, para te... E ele fala, Lucas, vem aqui para a firma. Eu ia para a firma. Lucas, vai lá tomar banho, vamos para a igreja. Sabe, meu cunhado falava assim, Lucas, olha, a Ruth fez uma janta aqui, vem jantar, vem almoçar. E almoçava. A gente, sabe, porque eu não ficar sozinho. E muitas vezes, quando eu ficava sozinho, que eu perdi o chão, entra minha filha. De pegar e falar, pai, eu preciso de você. Eu preciso de você. A mãe não está aqui, pai, mas eu preciso que você seja forte. Eu preciso de você, eu preciso que o Senhor me garanta isso, que o Senhor me ajude. Falei, filha, como te ajudar? Pai, nós vai passar. Até nisso, sabe? Deus cuidou. Que eu ficava muito preocupado, porque até certo ponto, o que eu falava para ela? A mãe está dormindo. A mãe está dormindo e a gente precisa orar para o Papai do Céu para que Deus faça que a mamãe acorde. Para que a mamãe acorde. E ela também tinha o coraçãozinho dela tão cheio de fé que ela fez um vídeo para mim. Ela gravou um vídeo. E no vídeo ela falava, mamãe, a senhora não pode ouvir isso agora. Mas a hora que a senhora acordar, a senhora assiste esse vídeo. Ela falou assim, eu não posso ir ver a senhora. Eles não me deixam ir aí, né? Porque ela não tinha idade para entrar. 6 anos, né? Mas a senhora tem que ser forte. A gente está orando para a senhora vai sair dessa, ela falou. E a hora que a senhora acordar, a senhora assiste esse vídeo. E ela, assim, segurando, sabe? O choro, para não... Assim, para ser forte também. Deus cuidou de todos os detalhes. Sim. Esther, e quando você teve alta, você saiu como? Quais foram as condições estabelecidas pela equipe médica para que você pudesse ir para casa? Então, quando eu acordei, fazia muito tempo que eu estava sem comer, né, por conta
do problema do pulmão. Até a minha água, ela tinha que ser... Eles colocavam um pozinho chamado espessante, que ele engrossa a água, né? Então, ela formava como se fosse uma gelatina. E essa pastinha que eles colocavam na minha boca para que eu pudesse engolir. Então, eu tinha que estar conseguindo, porque eu também fiquei com a sonda, né? Eu não sei como... Nasogástrica. E a minha alimentação era toda pastosa. Então, eu tive que reaprender a comer, né? Tomar água, nem que fosse de pouquinho, né? Ou de canudinho, a água normal, né? Eu teria que estar tomando e conseguindo comer uma comida, assim, sólida, né? Pastosinha, do pastoso para o sólido, né? E foi essa uma das, né, exigências para eles poderem me mandar para casa. Mais uma curiosidade, desde o dia que você foi internada até a alta, quanto tempo que você ficou nesse processo? O total foi 33 dias. Ah, tá. 33 Foram dias. 33 dias. E detalhe, antes dela ter a alta, eu encontrei o médico que falou que eu precisava de um milagre. Mas que bom que ele falou que precisava de um milagre. Pegou a Santa Casa num todo, sabendo do quadro dela, tão grave que era, da situação que era grave, né? E que depois, isso na UTI ainda, dela tá acordada já, tá esperando a alta, né? Já para ir pro quarto. Passou eu com meu sobrinho, sempre acompanhado do meu sobrinho, Leandro. Ele tava no vidro lá, ele olhou para mim, balançou a cabeça. E eu tive que olhar no olho dele e ele, através do olhar, dizer realmente, houve um milagre. Houve um milagre. Houve um milagre. E a sua recuperação em voltar a andar, a falar, como foi? Foi rápida? Então, aí eu saí, né? Eu tinha que ficar de cadeira de roda, né? A cadeira de banho. Eles arrumaram um andador, né? Para mim, fazendo a fisioterapia. Eu comecei a fazer a fisioterapia 3 vezes por semana, né? Fazia a fisioterapia da parte respiratória também, né? Para fortalecer o pulmão, né? Que daí isso ia ajudar, né? E eu sei que, acho que coisa de um mês, né, amor? Menos de um mês, eu já estava, assim, com o meu pulmão já fortalecido, né? Conseguindo, assim, né? Falar com mais facilidade, né? Cantar com mais facilidade, né? E o meu caminhar, assim, andar sem precisar das pessoas, me levantar, né? Com mais equilíbrio, né? Acho que com um mês, no máximo um mês e meio, eu já tinha voltado, assim, a caminhar sozinha. E com 4 meses, né? Depois da cirurgia, eu já estava voltando para o meu trabalho. Até nisso Deus foi perfeito, porque na verdade a equipe médica, ela preparou, né? Falou que a Esther voltando, ela ia precisar reaprender a andar, reaprender a falar, né? E tal. Então a família, poxa, a Esther vai ter alta, então a gente vai precisar de uma cama hospitalar, vai precisar de uma Poderia ficar com sequelas, pegar né? algumas sequelas e tal, mas até nisso Deus... Eu já tive 9 vezes na UTI. E dessas 9 vezes que a gente fica muito tempo inerte numa cama, a gente perde um tônus muscular. E eu até falava para a Esther, quando eu ajudei ela a primeira vez, ela sentar na cama, ela apoiar o pé no chão, ela não tinha aquela tremedeira. Que essa tremedeira é logo de perder o tônus muscular. Você sente que o músculo prende, assim, ele perde o músculo, né? Então ele fica tremendo. A Esther não tinha aquilo. Então eu falei, até nisso, né? Até nisso Deus abençoou. Quando ela teve alta, a equipe, que a primeira que deu alta para ela foi a fisioterapia, depois a nutricionista, né? Depois a equipe do hospital, que falou, olha, Esther, eu vou te dar aqui o aspersante, né? Que na verdade a água fica como se fosse uma água de gelatina para endurecer, para você ir para casa podendo tomar água, mas já estava tudo nos conformes, porque há o risco, né, da água por ser líquida e muito tempo sem trabalhar a deglutição, ela poder broncoaspirar e para o pulmão vinha dar outro problema, né? E até nisso Deus foi maravilhoso, que ela pôde ir para casa já tomando água. O dia que a doutora, a médica,
a qual ela mesma disse, viu ela no quarto, ajoelhou no chão. Ela ajoelhou no chão, colocou a mão no rosto e começou a glorificar. Ela falou, vou quebrar um protocolo, né? Até falta de ética o que eu vou fazer. Ela falou, mas eu preciso agradecer, porque eu lutei muito por você em oração. Ela falou, orei muito por você. Ela falou, e quando eu soube, né, que você acordou, eu tive que vir aqui te ver e agradecer. E ela ajoelhou e ela agradeceu a Deus ali. Aquilo ali foi prova viva de que a todo momento Deus estava, sabe? E tanto é que eu também, a gente pediu muita oração. Esse todo tempo, assim, né, de oração, teve gente Bélgica, que a minha cunhada participa dos Gideões, colocou, a cunhada da minha prima, colocou o nome dela e a pessoa, você é marido da Esther? E eu naquela sabe, atendi o telefone e sou assim, viu? Eu quero dizer para você que tá tudo bem, vai dar tudo certo. Ela vai sair dessa. Que Deus está no controle. Tá com você. E eu não saber quem era. Depois de tudo isso, eu mostrei para Esther a bandeira, que era de outro país que tinha me ligado, dizendo que ia ficar tudo bem, que estava ligando porque precisava falar comigo. É a união dos irmãos, né? É o amor que cada irmão tem quando vê uma situação assim, né, da família sofrendo. A gente se une, né, para orar. Sim. E é um mandamento bíblico, né? Orar um pelos outros, né? Sim. É o mandamento de Deus para todos nós. E mais uma vez reforçando a importância da oração, não só nesse momento, né? Oração diária, né? Ao levantar, ao fazer uma refeição, que muitas vezes a gente acaba até pecando, né? Sim. Na correria do dia a dia, mas a importância da oração é muito grande e valiosa. Né? Muito. E ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, a união da família e a união da igreja de uma forma geral. Sim. Né? Ô Esther, e por fim, qual a mensagem que você deixa para todos que terão acesso ao seu testemunho? A mensagem que eu deixo é que, independente do problema, independente da situação, que seja enfermidade, que seja, né, um filho, que seja problema familiar, independente do problema, existe um Deus que se importa com nós, que se importa com o nosso problema, que opera milagres. Ele é o mesmo, igual o irmão Daniel já citou aqui, ele é o mesmo que operou no passado, opera hoje e vai operar no futuro. Né? Ele é fiel e tem o mesmo poder. E ele faz milagres. E eu deixo o Salmo 46 para que as pessoas possam ler e meditar. Em especial o verso 11, que diz que o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse salmo o pastor leu quando eu me internei, quando eu fui para a cirurgia. Todos os dias das orações era lido esse salmo. E no dia do culto de ação de graça também nós lemos. Então ele me acompanhou em todo esse processo. Então eu guardo ele no meu coração e eu peço que os ouvintes também meditem. Amém. 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 Nós queremos mais uma vez agradecer a presença da Esther, do Lucas, da Lorena. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, Esther, Amém. do Lucas, Amém. da Lorena. Estou despedindo da minha parte, porque nós teremos um louvor, né, com a Esther daqui a pouquinho, mas foi um prazer muito grande. Eu, devido aos nossos trabalhos que a gente tem e responsabilidades na igreja, né, que nós somos da mesma igreja, mas só vocês são da congregação da Vila Odilon, nós somos da sede, eu não consegui ir no dia que você deu o seu testemunho, mas eu ouvi aqui. E é que eu sempre falo, né? Um testemunho de uma forma diferente, porque na igreja a gente não tem esse tempo todo para a gente contar os detalhes. E eu fiquei muito maravilhado. Eu já sabia, né, que realmente foi um milagre na sua vida, porque no começo, quando tudo começou, que a Esther foi internada, a Priya, minha esposa, sempre falava, orar pela Esther, e a gente pensava até que era a Covid, né? Depois que a gente foi entender que não era. E hoje aqui com seu testemunho ficou muito mais claro e também ficou claro mais uma vez o operar de Deus em uma pessoa que estava
tecnicamente já desenganada pela medicina, né? Sim. Havia chamado a família, falado, não tem mais jeito, mas para Deus tudo tem jeito, né, Nay? Verdade. Eu também queria te agradecer, Esther, ao irmão Lucas, a Lorena. Quando Deus colocou o propósito no meu coração de te chamar, eu falei, não é todo mundo, né, que aceita, né? Mas, graças a Deus, até agora ninguém recusou, Ninguém né, falou Daniel? não. Mas, assim, eu fiquei tão feliz que parece que eu tinha ganhado um prêmio. Porque isso aqui é projeto de Deus, é do coração de Deus. Então, tipo assim, ele colocou no meu coração e eu falei, eu vou conversar com a Esther. E quando você falou, você espera uns dias que eu vou te dar a resposta. E quando ela deu a resposta, eu e o Daniel comemoramos. Porque isso aí não tem prêmio nenhum que ganha de falar do amor de Deus. Verdade. Né? E eu fiquei muito feliz. Eu quero te agradecer imensamente por você aceitar o nosso convite. Deus abençoe e continue abençoando a sua família, a vida de vocês, irmão Lucas, da Lorena. E eu fico muito agradecida a Deus, porque quando você estava lá em coma, eu orei e pedi muito para Deus te trazer de volta para ficar perto da Lorena. Amém. Deus abençoe sua vida, viu? Amém. Eu também agradeço pelo convite, tá? Que Deus abençoe, porque quando eu estava em processo de recuperação e eu sabia, tive ciência de tantas pessoas que estavam orando, e eu pedi para Deus que Ele me desse a oportunidade de agradecer as pessoas, que oraram por mim, de testificar do que Ele havia feito na minha vida. E eu falei para Ele que, mais uma promessa, que onde eu fosse e toda vez que eu tivesse a oportunidade, eu vou testificar do que Ele fez na minha vida, com muita vergonha. Foi um dos motivos que eu pedi um tempinho, porque eu, para cantar, eu não tenho vergonha. Eu canto onde me der a oportunidade, eu estou cantando, né? Mas para falar eu tenho muita vergonha, sou muito tímida. Mas o Lucas está te dando um suporte aqui, né, Lucas? Sim. Ele já é o oposto. Se não brecar, ele não para de falar. O Lucas é uma benção. Até eu queria deixar uma menção, assim, Sim. que para mim é muito importante de tudo isso, a qual a gente, que é tudo na vida, a gente tem que haver um aprendizado. Sim. E eu não deixo só para os ouvintes, mas deixo para vocês e peço que guarde o que eu vou dizer agora, com atenção. O homem, a medicina, podem te dizer não. Sim. Mas se você colocar a fé no Deus vivo, no Deus verdadeiro, a última palavra é dele. Verdade. Não importa o que te falem, não vai dar, não vai conseguir. Quem determina se vai ou não vai é Deus. E só entrega, só confia que Ele há de dar vitória. A Amém. última palavra é dele. É dele. Sempre é dele. Que Deus abençoe. Amém. Lembrando a todos que a nossa querida Esther, daqui a pouco eu vou estar louvando a Deus, é uma excelente soprano, e o esposo é trompetista. Olha. É trompetista aqui, né? Como diz ontem a nossa querida Áurea, graças a Deus a nossa igreja é rica em músicos, em cantores, e Deus poupou sua vida para você louvar muito a Deus. Estamos a serviço do Rei. Amém. Amém. Deus abençoe. Então, com vocês, a nossa querida irmã Esther, louvando ao Senhor com um lindo louvor. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Derramou o seu sangue puro pra remir a mim. Quando ungido sou de azeite,
assim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura assim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele o bálsamo da vida derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, demos-lhe louvor. Glória, cânticos e hosanas, dai ao Redentor. Oh, Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Encerrando o nosso Testifica Cast de hoje, em nome dos nossos patrocinadores, Sebastiana Lima, Elian Mazete Decorações e Carrara Auto Center, nós dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.